Pois bem, parece haver algo errado com nossa história nesta tarde. Ao olharmos para ela, simplesmente parece não haver o tipo certo de som para a voz que fala. Como poderiam esses fariseus amar a Jesus? Eles o odiavam. Bem, eles não tinham nada a ver com este homem chamado Jesus. Ele despedaçou suas igrejas e tudo mais. Assim, eles o desprezavam. E como poderia esse fariseu convidá-lo para jantar em sua casa? Normalmente convidamos as pessoas que amamos para comer conosco, vocês sabem, como alguém que você aprecia. Há algo sobre comer um com o outro. Esta é a razão por que temos a ceia do Senhor. É para ter comunhão em torno da ceia do Senhor, o que a torna tão especial para nós. Mas como poderia esse fariseu convidar Jesus para sua casa? Como o velho mundo ímpio diz, ele tinha algo na manga. Ele tinha algum tipo de motivação egoísta. A palavra fariseu significa ator. A própria palavra fariseu significa um ator. E um ator é um imitador ou personificador. E como isso se ajusta bem à nossa palavra moderna hipócrita? Um ator, um imitador, alguém que está tentando ser alguma coisa. Como costumava dizer o congressista Upshaw, quando você está tentando ser algo que não é. O falecido deputado que foi curado em nosso culto depois de estar em uma cadeira de roda por 66 anos. Ele costumava dizer isso. Não seja nada que você não é. Isso é sulista. Mas esse fariseu havia convidado Jesus. Agora, eles não tinham nenhum companheirismo entre si. Então, deveria haver algum tipo de motivo egoísta. Eles não tinham nada em comum para conversar. Vocês sabem, nós, homens de meia idade, temos coisas em comum. Gostamos de nos encontrar com pessoas da nossa idade e conversar. Quando você vê uma garotinha de uns 5 anos rodeando a vovó, há algo errado. A vovó tem um pacote de balinhas em algum lugar. Há muita diferença de idade entre elas. Elas não podem ter coisas em comum. As criancinhas têm coisas em comum. Elas falam a mesma língua sobre suas bonecas e os garotinhos sobre seus peões que estão girando. A Bíblia diz em Isaías: as crianças brincando na rua. Elas tinham coisas em comum. As mocinhas têm coisas em comum. Elas gostam de se encontrar e conversar sobre o namorado e, vocês sabem, elas têm coisas em comum. E as outras senhoras, vocês sabem, elas têm coisas em comum. Elas gostam de se encontrar e conversar, e se encontrar e conversar. Então, elas têm coisas em comum. Bem, com os homens é da mesma maneira. Os Kiwanis da cidade gostam de se encontrar, jantar um pouco e conversar sobre os negócios da cidade, como podem alimentar os pobres e pequenas coisas que devem ser feitas. Os Kiwanis têm coisas em comum, as pousadas. E os cristãos têm coisas em comum. É para isso que estamos aqui nesta tarde. Temos coisas em comum. Temos algo em que todos estamos interessados. Se não fosse assim, estaríamos lá fora, nos parques ou nas estradas. Mas temos coisas em comum. Queremos falar sobre Jesus, pois é isso que temos em comum hoje entre nós. É o Senhor Jesus. Não viemos aqui só para ser vistos. Viemos aqui para falar sobre Jesus. E viemos para ter companheirismo em torno de sua palavra e com seu povo. É para isso que estamos aqui. Mas como poderia esse fariseu convidar Jesus, a quem ele odiava, para vir jantar com ele? E deve ter sido no final da tarde, suponho,
bem na hora do pôr do sol, quando o sol se põe. E Jesus estava cansado. Ele tinha pregado o dia todo e, quem sabe, com uma voz rouca e de tanto falar, e seu rosto ardendo pelos raios diretos do sol palestino. E quando nossa história começa, posso ver um jovem todo suado. Suas pernas estão suadas e empoeiradas e está fora do grande círculo de pessoas pressionando-o para ouvir a palavra. E, sabe, tenho ouvido muitos bons pregadores e como eu amo ouvir uma boa pregação. Não tenho muitas vezes o privilégio de ouvir, mas amo ouvir um bom pregador que conhece a palavra. Mas, como deve ser ouvi-lo dizer algo. Apenas uma palavra dele emocionaria nossos corações, além de qualquer voz que já ouvimos. E como as pessoas devem tê-lo pressionado para ouvir a palavra. E quando olhamos para o lado, vemos este jovem cansado, tremendo por correr rápido, suor por todo o corpo, firmado na ponta dos pés, olhando por cima. Ele, o enviado de Simão, diz: esse é ele, pois nunca ouvi um homem falar assim. Vejam, ele havia sido destacado e enviado por seu grande e rico pastor para encontrar Jesus. Deve ter sido um alívio para ele quando o encontrou. Ele havia ido de um lugar a outro e descobriu que ele não estava ali. Havia ido a outro lugar. Mas, alguns dias antes disso, seu rico senhor, que morava em outra cidade, era um grande homem naquela cidade. Ele tinha uma grande influência. E as pessoas tinham um grande respeito por ele, e eu posso vê-lo agora. Esses fariseus estavam longe de ser homens pobres. Alguns deles eram extremamente ricos. Eles recebiam os dízimos, as ofertas e partes do sacrifício. E eram homens ricos, e eram admirados, e tinham que viver uma vida honesta e respeitada como os sacerdotes da cidade. Mas posso dizer isso, que com tudo isso, que está tudo bem, mas se o seu coração não está certo com Deus, você ainda não é nada aos olhos de Deus. Não importa quão religioso, quão respeitado, quão bom nome você tenha, quão honesto você seja, isso não significa nada aos olhos de Deus. Estamos observando este fariseu. E posso vê-lo andando de um lado para o outro nos grandes corredores de sua casa. Sou o doutor fulano de tal dessa cidade. Vocês sabem, eu sou um cidadão muito respeitado. O que eu digo é a lei e a ordem. Eu sou um grande homem. E quando você começa a pensar isso em seu coração, então você não é nada do que deveria ser, diz a Bíblia. Quando um homem pensa que é um pouquinho melhor do que outra pessoa, você está saindo da rota, irmão. Isso é certo. Somos todos iguais aos olhos de Deus. Ricos, pobres, morenos, negros, brancos, amarelos, o que quer que sejamos, estamos todos em igualdade de condições com Deus. E quando esse pretenso fariseu andou de um lado para o outro no salão e disse: sabe, creio que vou dar uma grande festa aqui, sabe? Se eu pudesse dar uma grande festa, fazer com que todas as pessoas falassem sobre ela, provavelmente eu estaria na primeira página do jornal ou na coluna da sociedade, se é que existia tal coisa. Pois bem, à medida que dramatizamos isso, vamos usar nomes e assim por diante, o que pode parecer um pouco estranho, mas é para que se compreendam os princípios, a mensagem que quero que vocês ouçam. E enquanto esse fariseu caminhava para cima e para baixo pelo salão, ele pensou: agora, se tão somente eu pudesse fazer algo que fizesse com que as pessoas soubessem que eu sou uma grande pessoa. Vemos a mesma coisa hoje. Pessoas querendo fazer um espetáculo para que os que estão de fora olhem para elas, que alguém pense que elas são grandes.
Elas querem a maior reunião, ou o maior isto, ou algo a multidão mais bem vestida vindo à sua igreja, a maior igreja, a torre mais alta, os melhores assentos, algo grande. O que precisamos é mais de Deus e não tanto do mundo. Aquele que se humilhar, Deus o exaltará. Mas a humildade tem que vir primeiro. E observamos esse fariseu enquanto caminha para cima e para baixo no salão. Ele está tentando pensar: oh, se eu pudesse imaginar alguma forma agora que eu pudesse conseguir alguém como uma atração. Se eu pudesse encontrar alguém ou algo com o qual eu pudesse fazer um grande espetáculo. E, de repente, posso vê-lo enquanto ele esfrega suas pequenas mãos gordas uma na outra e coloca a mão em sua barriguinha roliça e diz: oh, por que eu não havia pensado nisso? Essa é a grande ideia. Não só serei grande diante do povo da cidade, mas serei grande entre os outros fariseus, os pastores dessa cidade. Sabe o que eu vou fazer? Vou enviar um convite para aquele sujeito chamado Jesus de Nazaré, aquele santo rolador, e vou trazê-lo aqui e expor aquele indivíduo. Porque o fariseu Lavinsky me disse outro dia que sabia que ele não era nenhum profeta. E sabemos que ele não é. E sabemos que ele só está enganando as pessoas. Então, eu creio que eu vou enviar um convite para ele vir. E quando chegarem todos os outros fariseus, então vamos expor aquele indivíduo. Eu sei que quando o presbítero estadual e todos eles se reunirem, nós certamente o diminuiremos. Se eu tão somente pudesse fazê-lo vir, oh, se ele vier, será simplesmente uma coisa maravilhosa. Mensageiro, vem aqui. Saia pelo país, encontre esse assim chamado profeta Galileu e diga-lhe para vir até a minha casa. Estou dando uma grande festa aqui. Vou alimentá-lo bem. Ele não come muito, estou certo, mas eu realmente lhe darei uma boa comida se ele vier. Diga-lhe para vir e me ver. Bem, o mensageiro, para fazer isso, percorreu o país e o vemos aqui procurando. E seu coração deve ter ficado satisfeito quando ele disse: este deve ser o homem. Não creio que alguém alguma vez pudesse ver Jesus e não saber quem ele era. Ele é diferente de todos os outros homens. E enquanto ele percebe que todos se aglomeram ao redor de Jesus, enquanto se aglomeram ao redor dele, e é o pôr do sol, ele abre caminho no meio da multidão e esbarra em uma fila que está ao redor do Senhor Jesus. Ele tropeça em alguém e começa a romper a fila. Um cavalheiro colocou as mãos sobre ele e disse: Senhor, você não pode entrar na fila. Nosso mestre acabou de falar. Oh, ele está tão cansado. Sinto muito, mas não podemos deixar você entrar. Quem era esse homem? Pode ter sido Filipe. E então ele arguiu: Mas, gentil senhor, tenho uma mensagem importante para ele. Preciso vê-lo, pois tenho uma mensagem de meu amo e estou há vários dias à procura dele pela Galileia. E agora descobri onde ele está e devo fazê-lo, Senhor. Estou cansado e exausto, mas devo apenas dizer uma palavra. Você poderia ter a gentileza de me ajudar a chegar até ele? Posso ouvir Filipe dizer: certamente. Farei com que você possa dizer essa palavra. Posso ver Filipe pegá-lo pela mão e aproximar-se e dizer: Mestre, este jovem diz que tem uma mensagem para ti, de seu amo. O Senhor teria um momento para lhe dizer uma palavra? Posso ver Jesus inclinar a cabeça. Sim. Nunca ninguém perguntou algo a Jesus sem obter uma resposta. Ele está sempre disposto a responder. E o mensageiro, ao olhar para Jesus, sabendo que estava em sua presença, fez-lhe o convite e lhe disse que seu amo fariseu desejava vê-lo. Oh, posso ver um grande companheiro apressado chamado Pedro.
Não, Senhor, certamente não. O Senhor não pode ter nada a ver com essa gente. Há um coelho na pilha de lenha em algum lugar. Eles têm uma carta na manga. Tu estás muito ocupado. Tua agenda exige isso, e assim e assim. Simplesmente não podes ir ver aquele fariseu. Afinal, eles não dão nenhum valor em ti. Tu vês como eles te tratam. Não podes ir a uma pessoa como essa. Mas vocês sabem, ele era a palavra de Deus. Peça e receberá. Independentemente de quem você seja ou de qual seja o seu estado, posso ver Jesus dizer educadamente ao jovem: vá, diga ao seu amo que estarei lá em tal e tal data. Estarei lá. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Oh, se pudéssemos buscá-lo e bater à sua porta com esse tipo de fé, crendo que ele ouvirá e responderá. Mas então o mensageiro, tão logo lhe foi dada a palavra de que Jesus estaria lá, oh, ele ficou tão emocionado que se virou e saiu correndo. Como ele poderia fazer isso? Como ele poderia fazer isso? Pense diante de quem ele estava parado. Oh, eu gostaria de poder tomar o lugar dele. Ele estava tão envolvido com os deveres de seu amo que falhou em reconhecer que estava na presença de Deus. Penso que somos um tanto de mensageiros hoje. Nós, os pregadores, ficamos tão empolgados com nossas denominações, com nossos grupinhos, que muitas vezes deixamos de reconhecer quando estamos na presença de Deus. Oh, eu gostaria de poder chegar até Ele assim. Quem me dera poder ter ido até Ele e falado com Ele. Antes que apresentasse alguma necessidade terrena, eu teria me prostrado com o rosto em terra e dito: Jesus, tem misericórdia de mim. Um pouco, talvez, aquele mensageiro reconhecesse que um dia aquele seria o seu juiz. Nós fazemos a mesma coisa. Estamos tão ocupados com pequenas divisões e coisinhas de entendimentos fúteis entre nós e assim por diante, que falhamos em reconhecer o próprio Deus que está em nosso meio. Nós o fazemos. É uma pena, mas o fazemos. Então, percebo que, enquanto ele sai correndo, não sei como ele fez isso, porque ele tinha outras coisas em mente. Oh, ele pensou que tinha feito algo grande, porque havia encontrado quem seu amo o havia enviado a procurar, sem se dar conta de que havia feito a pior coisa que poderia fazer: estar na presença de Cristo e não adorá-lo e pedir perdão e misericórdia.